Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando, tá? Bom, tô aqui para a gente dar início à nossa segunda videoaula, tá? Que diferente da primeira, que foi só resolução de exercício, essa segunda eu vou fazer uma revisão de alguns conteúdos que nós vimos em sala, tudo bem? Espero que vocês gostem, acompanhem comigo a leitura dos slides e boa aula! Bom, pessoal, esse daqui é o índice, tá, dos conteúdos que eu escolhi para a gente discutir hoje, tá? Alguns elementos como expressionismo, cubismo e expressão musical, tá bom? Bom, o expressionismo, certo? Observem aí esse quadro aí, Rua Desdém, do Ernst Ludwig Kirchner, tá? De 1908. Olhe sobre tela. A partir da análise do quadro do slide anterior, né, observem aqui sobre o texto sobre o expressionismo. Bom, no início do século XX, o objetivo do expressionismo era contrapor a imparcialidade do impressionismo em face das questões sociais e políticas do período. Bom, o impressionismo, tá, estava mais relacionado à pintura de paisagens, né, ao ar livre. É, a imagem não era tão clara, era mais desfocada, tá? E o expressionismo, o nome já está dizendo, né? É expressar alguma coisa, certo? Então era justamente o objetivo era contrapor a imparcialidade do impressionismo, que era mais light, tá? Que era mais voltado à figura, a paisagens, né, etc. No impressionismo, voltado para as emoções, tá? Medos e angústias humanas, como exemplo aqui o quadro O Grito do Edvard Munch, tá? De 1893. Também uma característica marcante é uma arte dramática e subjetiva, tá? Vai muito da interpretação do observador, tá certo? E por último, a característica eu acho que a principal está relacionada a figuras deformadas, composições com cores inusitadas e valorização dos gestuais, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse quadro, né, nós temos emoção, tá? Qual é a emoção que esse cara está passando, certo? É medo, angústia, certo? Tem drama dentro dele. É uma figura deformada? Sim, ó. Reparem aqui nas curvas, tá? E a própria paisagem também, certo? E a valorização gestual. O que é que esse gesto aqui, desse personagem, está indicando? Uma possível interpretação pode ser relacionada ao os duas pessoas que poderiam estar seguindo ele, né? Eu não sei, vai muito de interpretação, tá certo? Então, o expressionismo ele tem dessas coisas, tá bom? Sigamos. Olha esse daqui, banhistas na Lagoa da Floresta. Qual dos qual das características a gente pode associar a esse quadro aqui do Eric Eckel? Então, o gestual, né? O gestual, certo? A última característica que nós vimos no slide anterior, certo? No Brasil, pessoal, nós temos o Lazar Segal, certo? Como uma das principais referências do expressionismo, certo? Um exemplo aqui do expressionismo é o interior de ingredientes, tá? Lembrando que esse quadro também tem uma característica cubista, certo? Depois a gente vai falar do cubismo.
Origens, tá? O expressionismo ele começou no século XX, tendo vários adeptos durante muitas décadas. Uma das vertentes desse movimento é o chamado expressionismo abstrato, que é essa primeira ideia do expressionismo. Como exemplo, nós temos aqui esse quadro Ritmo de Outono do Jackson Pollock, tá? De 1950. Por segundo, pessoal, nós temos agora o cubismo, tá? O que é o cubismo? O cubismo ele tem como precursor o Paul de Cézanne, que retratava a natureza em figuras geométricas. Então tá aqui a principal característica do cubismo, tá? Com cores, cilindros e esferas que se aproximam da estética trabalhada no cubismo analítico. O cubismo, né? O marco inicial dele foi a tela La Demoiselle d'Avignon, tá? De 1907, do Pablo Picasso, que principiou a pesquisa da plasticidade e diluição entre figuras e fundo, tá? Reparem, a imagem é bem quadrada, tá? Não tem muitas curvas. Essa é a característica do cubismo, tá? Ó, não tem muitas curvas, formas geométricas, tá? Aqui, ó, triângulo, certo? Sigamos. Grandes tendências do cubismo. O cubismo analítico, né? O que foi o cubismo analítico? Uso de poucas cores, geometrização dos objetos e parecia mostrar todas as faces de um objeto ao mesmo tempo, como se a figura fosse desmembrada e analisada em todas as partes. Então, por isso que o nome é cubismo analítico. Tá aqui um exemplo aqui, né? Natureza morta com uma garrafa de rum, de Pablo Picasso, de 1911, tá? Já o cubismo sintético, ele fala de cores mais fortes e formas mais facilmente reconhecíveis em que se introduziram colagens de pedaços de jornal, letras, números, tecidos, etc. Tá? Esse exemplo aqui, Natureza Morta com Tenora, do Georges Braque, de 1913. Tá? Ele foi produzido, essa obra, né, com papel picado, lápis, carvão, gesso sobre tela. Característica do cubismo tá aqui as formas geométricas, tal. Por aí vai. O próximo conteúdo que a gente vai ver, tá? Vamos falar sobre paisagem sonora, instrumentos musicais e orquestra. Isso dentro da expressão musical que foi apresentada no começo da aula, tá certo? Então vamos lá. Som e música. A vida é repleta de sonoridades e, no caso, o sussurro do vento, o canto dos pássaros, a conversa entre amigos, o tilindar das gotas de chuva. Então, tudo isso representa um som. A humanidade encantou-se pelos sons do mundo e passou há muitos milênios a buscar formas de unir e criar sonoridades para transformá-las em música. Qual som da natureza você mais aprecia? Eu, particularmente, eu gosto muito do som da chuva, tá? Me dá uma paz de espírito o som da chuva, tá? Eu nem gosto de som de passarinho, não. Passarinho é muito zoadento. Tem gente que gosta, né? Mas assim, eu particularmente, né, sou fã de som de chuva, tá bom? E você, né? Faça uma reflexão aí. Sobre paisagem sonora, né? O que é paisagem sonora? A paisagem sonora é composta das sonoridades que existem em determinado local. Esses sons podem ser de origem humana, natural, industrial ou tecnológica. Os sons do lugar onde vivemos constituem a paisagem sonora cotidiana. Aí eu pergunto para vocês, na casa de vocês é calmo ou é muito agitado, é muito barulhento, né? Tudo isso está relacionado também com o humor,
tá? Tem gente que fica mais humorado com a paisagem sonora mais calma, tá? E o contrário, tem gente que não consegue conviver numa paisagem sonora calma, tem que estar na agitação, né? Então isso varia de pessoa para pessoa, essa percepção. Bom, pessoal, em se tratando de paisagem sonora, certo? Cada cultura, cada povo tem um ambiente próprio, né? E, portanto, uma paisagem sonora própria. Existem músicos que investigam as paisagens e criam composições com base nos sons que coletam em diversos ambientes. Eu tenho um filme bastante conhecido que é Os Sons do Coração, muito emocionante, recomendo demais vocês assistirem, tá? Repito, Os Sons do Coração, tá bom? Essa imagem aqui, observem aí, tá? Fort Perth Montet, de Janet Cardiff, né, de 2001, instalação sonora em 40 canais, cantada pelo coro da Catedral de Salisbury, dimensões variáveis. Então, ó, cada caixinha dessa, ó, vai ter um som. Então, imagine aí o conjunto, tá? Lembrando que isso daqui é um ambiente fechado, então a acústica, certo, é muito forte, certo? Então, seria muito bacana o som produzido, tá bom? Exemplificando agora os instrumentos musicais, lembrando que nós separamos os instrumentos em famílias, tá? Então nós temos a família das cordas, família da madeira, família dos metais, família da percussão, tá? Por exemplo, esse instrumento aqui, a harpa, é um instrumento de corda e deve ser dedilhado. A origem desse instrumento remonta aos egípcios, caldeus e fenícios, cujos arcos de caça provavelmente emitiam sons quando as flechas roçavam na corda. Bom, e a harpa ela faz parte do instrumento de corda, juntamente com o violino, violoncelo, violão, tá? Etc. O xilofone, tá? Ele faz parte da família da percussão, tá bom? É uma palavra grega que significa sons de madeira. Ele compõe de uma sequência de placas de madeira como um piano. Apareceu nas orquestras no século XIX. Então, o xilofone tem essas duas batutas, tá? Que ele taca aqui nesses metaizinhos e emite o som. Tipo o som de sino, tá? Aqui nós temos o alaúde, instrumento de cordas que servia para acompanhar o canto. Então, bem antigo, tá? O alaúde. E uma corneta, que foi um primeiro indício do trompete, tá? Então é um instrumento metal, certo? É um instrumento que produz som pela vibração dos lábios do músico. Antigamente era o nome do instrumento que anunciava que a carruagem do correio estava chegando à cidade. Então imita a forma de um chifre, corno animal. É particularmente usada no jazz, na música clássica e também na execução de toques militares. É usado em banda de fanfarra, tá certo? Atualmente. A flauta, tá? Que todo mundo conhece, é um dos instrumentos mais antigos que se conhece, tá? Instrumento de sopro. Trompete, da família dos metais, né? Parecido com a corneta, só a diferença é que eles têm esses pistões para mudar a nota. E a corneta ela é limitada em determinadas notas por não ter esses pistões aí de apertar. A trompa, um som muito bonito, tá? O ancestral desse instrumento era um tubo enrolado e às vezes até feito de chifre, usado pelos caçadores durante as caças. É um instrumento do sopro da família dos metais, indispensável na orquestra sinfônica moderna. O violino, tá? Que todo mundo conhece, da família das cordas, tá? Então, o som do violino ele é produzido a partir desse bastão aqui, que ele é roçado nas cordas, tá bom?
O saxofone, que eu já apresentei para vocês, tá? Da família das madeiras. Por mais que ele seja feito de metal, o som, né, ele é emitido a partir dessa boquilha com uma palheta de bambu, tá? Só que ele é um instrumento mais atual, né? Porque ele foi inventado em 1940, certo? Diferentemente da maioria dos instrumentos populares, né? Ele não evoluiu de outros mais antigos. E tem esse nome por conta do seu inventor, Adolf Sax, tá? Então, saxofone, som, fone, né? De som de sax, tá? O sax é o sobrenome do seu inventor. É feito de metal, mas pertence à família das madeiras, como eu mencionei, tá bom? Bom, pessoal, falando de orquestra, nós vimos, né, os exemplos de instrumentos, tá? Alguns deles, tá, pessoal? Não foram todos, porque então ia ficar cansativo. Mas a história da orquestra, ela se confunde com a história da música instrumental, tá? Que iniciou na Grécia Antiga, tá? Espetáculos ensinados em teatros ao ar livre, em anfiteatro, né? Lembra do ataúde? Então, geralmente, os cancioneiros, tá? Usavam os ataúdes para entretenimento, tá bom? E o que é orquestra? Nome dado ao lugar do palco do anfiteatro, onde o coro e os músicos cantavam e dançavam. Então, séculos mais tarde, na Itália, surgiram as óperas que imitavam as peças gregas. Então, a ópera era uma encenação teatral mais a música, tá bom? Então, a palavra orquestra passou a ser o nome tanto do lugar que ficavam os músicos, quanto os instrumentos que eles tocavam, tá? Só para título de conhecimento. E isso é um exemplo de orquestra, tá bom? Lembrando que eu falei das famílias, né? Então, nós temos aqui atrás os instrumentos de percussão, certo? Os instrumentos de sopro aqui, os metais, tá? Madeira, e os de corda aqui, os violinos, violoncelos, tá bom? É assim que se distribui numa orquestra sinfônica. Cuidado, tem a diferença, tá? Sinfônica, filarmônica ou orquestra de sopro, né? Então, quando é orquestra de sopro, só tem instrumento de sopro. Quando é sinfônica, obrigatoriamente tem que ter o violino, corda, tá? Só para exemplificar, instrumentos de corda são quais? Violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, harpas, pianos, tá? Instrumento de sopro, as madeiras e os metais, tá? Instrumento de percussão, triângulo, caixa, bumbo, prato, carrilhão, etc, tá bom? Bom, a partir do conhecimento que a gente adquiriu, né, sobre orquestra, então você já sabe que existe vários tipos de orquestra, orquestra sinfônica, né, com os violinos, né, filarmônica, que é todo um conjunto completo, tá? E orquestras de sopro. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui um videozinho curto, 2 minutinhos, tá? Com o exemplo de uma orquestra de sopro. E não necessariamente, pessoal, orquestra tem que tocar coisa antiga, entendeu? Há uma nova atualização em algumas peças, né? Tipo do pop, ou sei lá, uma infinidade, porque música é um ambiente muito vasto, tá? Enfim, vou deixar vocês escutarem o vídeo, tá? 2 minutinhos. E espero que vocês gostem.
Bom, pessoal, e aqui a gente finaliza nossa segunda videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me acharam lá no vídeo? Eu tava lá, tá? Pois, forte abraço, até a próxima. Tchau.